Tudo bem com você, meu aluno, minha aluna? Preparado para mais um dia de aula? Então, como disciplina, vamos ter desenvolvimento humano e português. Vamos voltar para o desenvolvimento humano. Vamos iniciar com essa disciplina. E para que a gente possa conversar um pouquinho a respeito do conteúdo dessa disciplina, eu quero que vocês pensem em 3 palavras e o significado dessas palavras. O que vocês entendem por essas palavras, né? Mas antes disso, eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a independência do Brasil, que tivemos, né? Na aula passada de História, em que a tia Carla explicou que nós temos, no dia 7 de setembro, a independência do Brasil, realizada em 1822. Essa independência do Brasil, ela vai fazer a separação, né, de Portugal com o Brasil, ou seja, Portugal não vai dar mais ordem para o Brasil. O Brasil deixa de ser colônia, né? Então, ele passa a ser uma nova pátria, com as suas leis, a sua forma de governo, que na época foi monarquia, certo? Quando a gente comemora esse momento, a gente comemora e a gente diz que a gente vai ter a Semana da Pátria. Aí vem a palavra que eu quero que vocês pensem um pouquinho sobre ela. O que é pátria para você? O que é ser patriota? E o que é patriotismo? 3 palavras. Pensou? Já sabe me responder e dizer o que pensa sobre isso? Pois bem, antes de entrar então no nosso conteúdo, eu quero mostrar um pequeno texto que não está no nosso e-mail, mas que é muito importante que você, enquanto aluno, consiga conceituar, definir essas 3 palavras, ou seja, a definição. Definição significa o que é, né? Então, pátria. Quando eu falo em pátria, eu estou dizendo que pátria é o país ou o estado em que a pessoa nasceu, a terra natal, e que faz parte como cidadão. Certo? Isso é a pátria. A nossa pátria, no caso, é o Brasil. Pois bem, patriotismo. O que é? Palavra patriotismo. Aí vamos entrar um pouquinho em português. A palavra patriotismo, ela deriva, ou seja, ela vem da palavra pátria, né? E o patriotismo, ele vai significar o quê? O amor e o respeito que se tem pela terra natal, ou seja, a terra em que eu nasci, ou a terra que me acolheu, ou que eu moro no momento. Essa vai ser a minha pátria. E o patriotismo é o amor e o respeito que eu tenho da pátria. Esse amor e esse respeito, ele pode vir, né? Ele pode ser manifestado pela valorização da cultura do país, né? Ele pode ser manifestado pelas suas belezas naturais e seus símbolos nacionais. Quais são os símbolos? Bandeiras, brasões, hinos e etc. E ele também, aqui não consta, mas ele também pode ser manifestado através das nossas ações. Então, isso é o patriotismo. Jóia. E aí vem, né, depois no nosso texto, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é ser patriota. E aí eu vou também compartilhar com vocês agora o texto, sim, que eu enviei pelo e-mail. Então, vamos lá.
Aqui está o nosso texto. Bom, patriotismo. Nosso primeiro texto. Então diz assim: patriotismo é um sentimento de amor e respeito à pátria e aos seus símbolos, tais como bandeira, o hino nacional, o hino da bandeira, o hino da independência e etc. É o espírito de solidariedade que une as pessoas em torno de interesses comuns em benefício à pátria. Então, vejam bem, quando eles falam interesse comum, é aquilo que eles desejam para a pátria. Então, quando várias pessoas têm o mesmo desejo, né, têm o mesmo interesse em relação à pátria. São atitudes de devoção que sentimos principalmente nas comemorações de datas cívicas, como a Semana da Pátria, comemoração da Proclamação da República e etc. O patriotismo, segundo o grande jurista, né, brasileiro Miguel Reale, ele diz que também significa, que patriotismo também significa devoção ou dedicação, orientação das forças do espírito no sentido de bem-estar nacional. O bem-estar da população deve estar acima de interesses ideológicos ou de grupos isolados. Miguel Reale defende a tese de que esquecemos-nos frequentemente de ligar cidadania a patriotismo, vocabulários que deveriam andar sempre juntos. Por estas abordagens, o patriotismo reúne, sob a sua definição, um valor político e principalmente de senso de justiça. E ele continua: não é patriota verdadeiro quem fecha bondosamente os olhos ante comportamentos desabonadores de políticos. O que ele quer dizer com isso? As pessoas que, por não entender da política, por não querer falar, eles não estão nem aí para o que está acontecendo. E ele coloca que isso não é ser patriota, porque o patriotismo está também na sua ação política. E diz ainda mais, né? Ainda que nossa preferência partidária e no plano da vida civil, perante atos desairosos praticados por pessoas ligadas a nosso círculo de amizade. Então, olha só como ele coloca, né? Independente de qual partido que a gente seja ou de qual política que a gente acredita, se ela está errada, eu preciso ir contra. Eu não posso fechar os olhos e dizer que aquilo está certo só porque é meu amigo, é meu parente, ou eu faço parte da minha família. Não. O patriotismo, ele vai além disso, né? Ele vai o quê? Com o interesse comum à nossa pátria. E ele coloca, no Brasil, esse risco de não formular um juízo imparcial por falso patriotismo é bem grande. Por enquanto, nós envaidecemos em demasia com nossas capacidades de sempre dar um jeitinho, condenável quando significa falta de responsabilidade ou modo astucioso de contornar o dever da verdade e da justiça, né? Ele está colocando ali que muita gente, às vezes, por querer dar um jeitinho, né, acaba fazendo coisas erradas que não deve. Então, a gente tem que parar com essa mania de querer dar um jeitinho em tudo e começar verdadeiramente
agir da forma correta, da forma responsável e da forma de justiça real dentro dos acontecimentos que está na nossa pátria, no nosso país. Assim, agora vem, o que é ser patriota? É sentir ardor com as coisas que fazem bem ao nosso país e indignar-se com todos os atos que denigram a sua imagem. Ser patriota é defender os interesses do seu país, respeitar e proteger os seus símbolos e trabalhar pela construção de um país melhor, de uma sociedade mais justa. Por que a tia Carla achou importante? Por que estamos falando disso? Porque nós estamos trabalhando a Semana da Pátria. E isso é importante eu saber respeitar, sim, a minha pátria, eu saber valorizar, sim, a cultura da minha pátria, e eu saber o que é ser patriota, para poder fazer parte, da construção da minha pátria, certo? Então, como atividade de desenvolvimento humano, vocês terão apenas 3 perguntas. Só que eu quero que vocês pensem muito bem e profundamente no que vocês vão escrever, certo? Então, vocês vão passar para o caderno essas 3 questões. A primeira questão, vocês vão responder o que é patriotismo na visão do texto, desse texto que vocês leram, que a Carla explicou. Depois, na segunda pergunta, vocês, na sua concepção, ou seja, naquilo que você acredita e que você entende, o que é um patriota, o que é um patriota. E na número 3, com base no que você leu, você se considera um patriota? Por quê? Por que você considera um patriota? Certo? E aí, claro, nós vamos entrar então em português, a nossa atividade de português. E a nossa atividade de português, nós vamos estar continuando vamos estar falando sobre os tempos verbais, e vamos trabalhar no nosso livro de atividade, da página 48 a 52. Então, eu vou colocar aqui o livro, as atividades do livro. Deixa eu ir lá para a página 48. Bom, página 48. Aqui diz, só um pouquinho, deixa eu arrumar aqui. Na página 48, nós temos a primeira atividade assim. Número 5. Então, leia o texto abaixo. Então, aqui eu tenho um pequeno texto que diz assim: Beatriz deixou a cobra esbravejando e finalmente completou a grande curva do gramado. Respirou, aliviada, e sorriu com gosto ao avistar logo adiante a alameda das casas cansadas. Certo? Então, aqui vai pedir assim, a letra A, copie abaixo apenas os verbos no modo indicativo do texto. Então, vocês vão colocar apenas os verbos que estão no modo indicativo. Ele não está perguntando qual é o tempo. Então, ele não quer saber se o verbo está no presente, se está no pretérito perfeito, se está no futuro do presente. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo qual que está no modo indicativo. Vão aparecer aí 2 verbos que eles não pertencem ao modo indicativo.
Quais são? Você saberá? Esses dois não vão entrar aqui, certo? Depois, letra B. Indique qual é a pessoa, o número e tempo dos verbos encontrados. Então, por exemplo, pessoa. Vocês vão dizer se está na primeira pessoa, na segunda pessoa, na terceira pessoa. Número. Vocês vão dizer se está no singular ou se está no plural. E o tempo, se está no presente, no futuro, no pretérito mais que perfeito, no pretérito perfeito, no futuro mais que perfeito, no futuro presente. Então, vocês vão ter que colocar, certo? Para cada verbo. Depois, coloque-os no infinitivo. Ou seja, cada verbo que você encontrar, você tem que colocar ele no infinitivo. E como é que eu coloco o verbo no infinitivo? Botando ele na primeira, na segunda ou na terceira conjugação. Questão 6. Faça a adequação nas frases conforme o que você pede. Então, aqui vocês vão ter a frase, e aí vocês vão ter que escrever a frase na primeira pessoa do plural. Lembra a atividade que fizemos na terça ou quarta-feira, não me recordo agora, parecida com essa? Vocês vão ter que fazer, vão escrever a frase novamente, só que vão ter que ter cuidado de estar colocando na primeira pessoa do plural. Ah, tia Carla, quem é a primeira pessoa do plural? Nós. Então, você vai ter que colocar essa frase nessa primeira pessoa do plural. E assim vão fazer com as demais frases. Certo? Na página 49, já fala assim, questão 7. Os verbos abaixo indicam estado. Use-os para completar as frases. Então, o verbo ficaram, pareciam, estado. Vocês vão pegar esses 3 verbos e vão ver em qual frase eles conseguem, tá, ficar adequados. Certo? Depois, 8. Sublinhe os verbos que indicam fenômenos da natureza. Então, aqui, ó, a Carla sublinhou a frase toda. Claro, para vocês vão perceber onde está o verbo. Mas vocês vão ler a palavra, vão ler a frase e vão identificar qual é o verbo que indica o fenômeno da natureza, né? Choveu, relampejou e assim por diante. Depois, passe as frases abaixo para o tempo presente. Então, aqui vocês têm uma frase, tá? Vocês têm uma frase aqui. Vocês vão ter que passar essa frase e essa frase para o tempo presente. Tudo como se estivesse acontecendo neste momento. É o tempo presente. Tá? Depois, aqui, 10. Indique a pessoa do verbo em destaque de acordo com o código. Então, aqui são vários códigos. Aqui tem as pessoas, né? Primeira pessoa, segunda pessoa. Tem um número, singular, plural. Vocês vão ler e vão identificar quais são. Depois, mude o verbo de acordo com o pronome. Então, eu caminho pela avenida. Você vai ter que colocar o verbo, né? Eu caminho pela avenida. Primeira pessoa do plural. Como é que vai ficar? Mesma coisa vai fazer a letra B. Tá? Aí na letra B ele já está pedindo a terceira pessoa do plural. E finalizando, número 12. Passe os verbos em destaque para a terceira pessoa do plural. Siga o modelo.
Então, aqui, ó, está na primeira pessoa do singular. Desculpa. Está na terceira pessoa do singular. Ele conhecerá o maior empreendedor do mundo. Então, ele vai ter que passar para a terceira pessoa do plural. Terceira pessoa, eles. Aí ele colocou, eles conhecerão o maior empreendedor do mundo. Após fazer essas duas questões, não, aí, após fazer essa, eu achei que ia finalizar, não, nós temos mais uma. Tá? Diz assim, questão 3. Complete o texto passando os verbos que estão entre parênteses para o pretérito imperfeito. Ah, tia Carla, de cabeça eu não consigo entender, de cabeça eu não sei. Tem a tabela no nosso livro de português. Olhem lá, e aqui está falando, né? Pretérito imperfeito. Vai lá na tabela do pretérito imperfeito. E veja como é que vai ficar relacionar no pretérito imperfeito. Ah, tia, qual pessoa? Você vai ter que ler a frase para saber em que pessoa está. Depois, 14. Complete o texto passando os verbos que estão entre parênteses para o tempo presente. A mesma coisa, certo? Só que aqui ele pede pretérito imperfeito. E aqui ele está pedindo no presente. E finalizando, não finalizando ainda. E aí aqui, questão 15, indique o tempo dos verbos em destaque, seguindo a legenda. Então, aqui você tem presente, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Vocês vão pegar essas aqui, vão ler as frases e vão colocar entre parênteses o número do tempo que vocês acham que a frase está, o verbo está. Tá? E aí tem a continuação aqui na página 52. E agora sim, para finalizar, página 16, página 52, questão 16, diz assim: recorte e cole frase nos tempos do indicativo, conforme mostrado abaixo. Então, você vai colar. Eu vou pedir duas frases para o presente, duas frases para o futuro e duas frases para o passado. Certo? Que é o pretérito. Entenderam? Então, é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, vou estar no nosso grupo de estudo. Prestem bastante atenção, tá? E se precisar olhar o nosso livro de português, porque precisa, às vezes, só relembrando sozinho, às vezes não dá conta. Então, dê uma olhadinha, pesquise, vocês têm o material aí para fazer isso. E, claro, podem ficar também questionando a professora para ajudar. Certo? Então, ó, um beijo bem apertado para vocês. Tchau e até amanhã. Tchau.